Então, boa noite, futuros servidores e servidoras do Ministério Público da União. Boa noite. Tudo bem com vocês nessa noite quente em Porto Alegre? Sensação térmica de 3 graus lá fora e aqui o calor humano maravilhoso, né? Então, aula passada eu acabei burocracia, não foi? E aí eu falei para vocês que a gente ia fazer uma revisãozinha e continuar as questões sobre burocracia para aquecer os neurônios. Então tá aqui. Vamos fazer algumas questões ainda relativas à aula passada, certo? Foi? Então, capitalismo, burocracia e ciência moderna são formas de racionalidade que tem tudo a ver com os ideais da reforma protestante, está tudo alinhado, tá? Então isso aqui vem de onde? Lá do Weber, do seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, no qual ele explica que o capitalismo se desenvolve graças à ética protestante, e que tem tudo a ver com o processo de racionalização da sociedade, que aí envolve burocracia e ciência moderna. A burocracia ajudaria a... Viu? Tu mandou o WhatsApp para ele falar em comida, né? Aí, ó, falou em comida, apareceu todo mundo, parou um ônibus aqui na frente. Tá? Então, quando o Weber explica essa parte, né, da história, tem mais gente lá embaixo, tem fila lá embaixo para entrar, é só falar que vai ter comida na aula que a galera... Tá? Então, quando o Weber explica essa parte, ele fala justamente disso, né? Dessa evolução do Estado, que torna insustentável o modelo patrimonialista, cuja dominação característica era a dominação tradicional, e torna comum, torna vantajosa a dominação racional legal, porque a burocracia serviria para sustentar ou para administrar grandes massas populacionais. Fechou? Então, aqui, certo. Segundo, para Weber, no modelo burocrático, ideal, quando ele fala ideal, não é que é o melhor do universo, essa é a melhor forma de administração que existe. Não, ele está falando do tipo ideal, aquela definição pura, né? A escolha ou promoção profissional deve ser fundamentadas no mérito e não em decisões pessoais, etc. Então, certo. A busca por maior eficiência e produtividade é uma tônica de diversas teorias. Uma das vantagens destacadas por Weber, ou seja, ele está falando do tipo puro de burocracia, que tem como vantagem a rapidez. Justamente que tudo é perfeito, racionalidade absoluta, então tudo certo aqui, vocês nunca mais erram uma questão desse tipo. Então, o controle dos abusos contra o patrimônio público é uma das características almejadas pela burocracia. A burocracia surge para combater o patrimonialismo, o abuso contra o patrimônio público, certo? A administração pública burocrática é orientada para a racionalidade absoluta e prevê o controle rígido dos processos e procedimentos como meio mais seguro para evitar o patrimonialismo, cujas características são nepotismo, corrupção, etc, etc. Certo? De acordo com a abordagem burocrática proposta por Weber, as principais características do tipo ideal de burocracia são formalidade, formalismo, impessoal, profissional. Então, tudo certo aqui. Em seu sentido original, burocracia, sentido original de Weber. Burocracia é um sistema de execução da administração pública caracterizado pelo excesso de papéis? Não, isso aqui é na prática, né? No sentido original é rápido, perfeito, etc. Então, errado. Isso aqui é questão difícil. Isso aqui é questão nível difícil. Questão que muita gente erra, por quê? Porque vai chegar na prova e pensar, burocracia no edital, é só falar mal de burocracia. Né? É só falar mal de burocracia? Não, tem que entender justamente que burocracia tem as suas características e as consequências podem ser as desejadas, tipo puro, tipo ideal, ou as indesejadas, conhecidas como disfunções burocráticas. Então, aqui está o resumo de vocês daqui para frente. Certo? Entenderam essa lógica? Burocracia pode ser os dois. Depende do cabeçalho da questão.
Tem que ver o que a questão está pedindo para analisar se é bom ou ruim, positivo ou negativo, e por aí vai. Certo? Então, vamos agora para o último tipo, a administração gerencial, que é o terceiro e mais recente modelo de Estado, modelo de administração pública, tá? Que tem esse nome, eu já falei para vocês, gerencial, porque ele advém do gerencialismo privado. A ideia era transpor para o serviço público as práticas da administração privada. Por quê? Parte-se do pressuposto que a administração privada é mais eficiente que a pública, então vamos aprender com a administração privada. Certo? Essa era a lógica, então, básica do gerencialismo. E aqui as principais características que a gente vai ver agora, né? Ele buscava combater as disfunções burocráticas, tá? E isso é importante. Ele buscava combater as disfunções. Se a banca falar para vocês que o gerencialismo buscava acabar com o modelo burocrático, isso está errado. Por quê? Vamos acabar com a meritocracia? Vamos acabar com o profissionalismo? Não. E isso tudo é característica do modelo burocrático. Vamos acabar com as leis, regras e procedimentos? Não. Então, na verdade, o que o gerencialismo queria era acabar com as disfunções. Desburocratizar no sentido de acabar com as disfunções. E não acabar com a burocracia em si. Combinado? O burocrático queria acabar com o patrimonialismo? Aí sim, porque o patrimonialismo é ruim. Agora, a burocracia é necessariamente ruim? Não, então o gerencialismo não quer acabar com a burocracia. Ele quer desburocratizar no sentido de acabar com as disfunções dela. Certo? Então vamos lá. Assim como a burocracia surgiu, o modelo burocrático, ele se torna hegemônico devido a uma crise do modelo patrimonialista, né? Se esgotou o modelo patrimonialista, ele não mais condizia com a sociedade da época. Tem que acontecer alguma coisa que vai esgotar o modelo burocrático ineficiente. Concordam? E o que esgotou o modelo burocrático ineficiente? Década de 70, as duas grandes crises mundiais, as duas grandes crises do petróleo. A primeira em 72, uma marolinha. A segunda em 78, o tsunami completo. Certo? Essas crises mundiais do petróleo fizeram basicamente o mesmo efeito que a crise que a gente está vivendo até hoje, que é a crise de 2008. O início da década, o início do século agora, 2002, 2003, teve a chamada crise.com, né? A crise da Bolsa de Valores das empresas, a bolha das empresas de tecnologia. Essa foi a primeira crise da década passada, do início agora do nosso século. Tá? 2002, 2003. Aí, na tentativa de recuperar, o que eles fizeram? Criaram uma segunda bolha, a bolha imobiliária. Muito mais grave, muito maior, e aí que estourou de vez. Duas crises na mesma década, mundo inteiro afundado, não tinha dinheiro, não tem mais nada. E aí eu te pergunto, quais são as políticas que todos os governos agora estão defendendo nas eleições e que ganharam agora as eleições de prefeitura, etc., de maneira hegemônica? As políticas, qual era o discurso prático? Discurso prático não, né? Qual era o discurso deles, que na prática às vezes é outra coisa, qual era o discurso deles? Estado mínimo. Então o que a gente está vivendo agora é exatamente o que aconteceu nos anos 70, que geraram consequência nos 80. Duas grandes crises na mesma década, acaba o dinheiro, acaba a forma de financiar o Estado depende do dinheiro, então tem que fazer o quê? Cortar tudo, certo? Então, a realidade ali, tá? Principalmente vamos falar num contexto um pouco maior, vamos voltar lá para 1929, quebra da Bolsa de Valores, né? Enorme crise mundial, também faltou dinheiro, só que qual foi a forma de reconstrução? Por meio do investimento estatal.
As empresas quebraram, dependiam do Estado investindo. Por exemplo, o governo americano tinha uma piada que eles faziam, que é: nós fazemos buraco e no dia seguinte nós contratamos trabalhadores para tapar o buraco. Porque eles precisavam sustentar e dar emprego que as empresas privadas não estavam conseguindo. Tá? Isso na década de 30. Então, toda essa forma de gerenciar ali no New Deal, pós-crise de 29, tá? Culmina com uma forma econômica que é chamada de keynesianismo, tá? Que é o estado de bem-estar social, no qual o Estado se responsabiliza, o Estado intervém de maneira forte na economia para gerar equilíbrio, para gerar distribuição de renda, etc, etc. Então, mas o keynesianismo ele tem como consequência um grande gasto estatal. O estado de bem-estar social, que começou ali a ser desenvolvido após a crise de 29, o estado de bem-estar social ele tem como característica grande gasto estatal. O Estado precisa arrecadar dinheiro para redistribuir para a população, certo? Quando vem a crise de 70, vamos para a Segunda Guerra, que começou em 37 e acabou em 45. Segunda Guerra, tu esquece a economia, tá? Tá em guerra mundial, tá aquela loucura. Quando acaba a guerra, é hora de reconstruir as economias. Só que aí tem os vencedores. E aí os vencedores percebem que tem muito dinheiro. E tá tudo bem, o mundo tá em paz, tá tudo lindo. Começa a Guerra Fria, mas o mundo, em tese, tá em paz. A guerra é fria, ela não é aberta. É uma guerra ideológica que surge após a Segunda Guerra Mundial, entre comunismo e capitalismo, Estados Unidos e União Soviética, mas é uma guerra fria, não é uma guerra aberta, né? É mais uma guerra ideológica, de investimento. E aí começa todo um investimento mundial desses países hegemônicos para trazer os países indecisos para o seu lado. No caso dos Estados Unidos, eles implantam o Plano Marshall na Europa, era um programa de investimento para reconstruir os países europeus pós-guerra, obviamente os países que aceitassem a ideologia capitalista. Já no leste europeu, dominado pela União Soviética, o investimento era soviético para pender para o lado comunista. Então ficou essa guerra, mas a verdade é que tinha dinheiro sobrando. Dinheiro sobrando, os famosos petrodólares, porque eram os dólares vindos do petróleo. E muito dinheiro sobrando. Todo mundo queria dinheiro, tinha dinheiro sobrando para dar, vamos investir, tudo festa, e o Brasil aproveitou isso, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O Brasil aproveitou essa festa, o mundo inteiro aproveitou essa festa. 72 é a primeira crise do petróleo. O que isso faz? Reduzir a quantidade de petrodólares disponíveis para emprestar para os países que estão precisando de dinheiro emprestado. Como o Brasil, como os países outros que estavam aí querendo precisando de investimento externo para crescer. A taxa de juros aumenta para pegar esse dinheiro, né? Aquela ideia básica. Eu não estou precisando de dinheiro e tu está querendo me emprestar. Qual é a única chance de eu aceitar dinheiro de ti? Se tu fizer uma taxinha bem, tu vai me emprestar quase de graça. Cara, eu não quero dinheiro, mas eu quero te dar. Eu não quero dinheiro, mas pega! Eu te dou 0,1% ao ano, pega meu dinheiro. Agora, quando vem a primeira crise, o que faz a taxa de juros? Some. Só que tem crise, os países precisam de dinheiro. Só que agora tem menos dinheiro para emprestar. Aí já a moeda se inverte. Cara, me empresta dinheiro aí, tu estava dando antes, empresta. Bah, cara, não tenho para te emprestar. Não, mas eu preciso. Mas eu não tenho para te emprestar. Não, mas eu preciso. Então a taxa de juros aumenta, o que faz a dívida aumentar. Beleza, 72 foi a primeira crise. 78 veio a segunda e grande, muito maior crise do petróleo. E aí que acabou o dinheiro de vez. Cara, me dá dinheiro. Não tem. Me dá dinheiro. Cara, não tem. Eu te pago quanto for necessário de juros. Não tem. Em compensação, quem tinha feito empréstimo a juros flutuante, pegou emprestado a uma taxa de 1% e agora estava pagando 20%, 30%. E a dívida externa faz o quê? Então, enorme crise mundial, os países precisando de dinheiro e não tendo, o que tem que fazer? Começar a cortar custos.
E quais são os custos primeiros que qualquer governo naturalmente corta? Os custos sociais. Não é? Então, bem-vindos aos antecedentes da nova gestão pública, aos antecedentes do gerencialismo. Estados burocráticos grandes, caros e ineficientes, crises mundiais da década de 70, 2 crises na mesma década, necessidade de reequilíbrio fiscal, gastamos mais do que arrecadamos e de repente a arrecadação faz isso aqui, ó, bum! Ou seja, tu vai ter que cortar gastos. Tá? Além disso, desenvolvimento tecnológico, globalização da economia. Antes a gente falava assim, ó, uma empresa concorre com outra, né? Dentro da mesma cidade, dentro do mesmo estado, dentro do mesmo país. Agora a gente está falando em países concorrendo um com o outro para atraindo investimentos de empresas multinacionais. Quantas vezes vocês ouviram falar nas últimas décadas agora que tem uma empresa decidindo onde é que vai investir e a briga é entre o Brasil, a África do Sul, a China, ou seja, os países disputando para atrair investimento em empresas privadas. Tá? Então, a nova gestão pública ela surge para superar a administração burocrática, desburocratizar, acabar com a ineficiência burocrática na prática. Tá? Ela rompe com os princípios negativos e mantém os positivos, do tipo legalidade, meritocracia, profissionalismo. Tá? Então, o objetivo era esse, dar mais eficiência, melhorar o gasto público, reduzir custos e aumentar a qualidade. Então, está aqui o resumo. Nomes que ela é conhecida: nova gestão pública, nova administração pública, modelo pós-burocrático, tá? É tudo a mesma coisa, ou modelo gerencial. Então, esse modelo, tá? É justamente esse conjunto de doutrinas de gestão pública que surgiram na Inglaterra, inicialmente, ao final da década de 70, com a ideia de reduzir a máquina estatal para cortar gastos, para conseguir o reequilíbrio fiscal. Tá? Primeira-ministra, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, surge no governo dela e se espalha pelo mundo. Tá? Tem um nome gerencial, caso caia, já caiu antes, pode cair de novo. Tem um nome gerencial porque trata-se de incorporar ao serviço público as ideias da gestão privada. É copiar do jeito que é? Não é copiar, é uma adaptação à realidade do serviço público, mas são as ferramentas semelhantes que podem ser adaptadas. Por exemplo, planejamento estratégico do serviço público, controle por indicadores, gestão por resultados, controle por resultados, flexibilidade da estrutura administrativa, descentralização, delegação, então uma série de princípios que as empresas já aplicavam, mas aquele Estado engessado não aplicava e passa a aplicar. Tá? Então tá aqui. Só toma cuidado, então, que se a banca disser que a nova gestão pública é igual à administração privada, tá errado, não é. É pegar as ferramentas e adaptá-las à realidade da gestão pública. Tá? E aqui, as características. A principal delas em verde. O que é a principal? A que mais cai em prova. A principal é sempre a que mais cai em prova. E a principal característica, a que mais cai em prova, é que a nova gestão pública tem foco nos resultados. Por quê? Porque isso é a principal diferença entre ela e a burocracia. A burocracia tinha foco nos processos, nos meios. Nova gestão pública, foco nos resultados, nos fins. Rafael, então a banca pode dizer que na nova gestão pública nunca mais existiu controle de processos? Não, não é isso. Ela está dizendo só que o foco deixa de ser o processo e passa a ser o resultado do processo. Certo? Essa aqui foi a primeira iniciativa tomada em qualquer governo que implantou a reforma gerencial. Redução do tamanho da máquina pública. Vulgo privatização. Tá? Privatizar é a primeira coisa. Tá? Downsizing é o achatamento, é reduzir o tamanho.
Tá? Por quê? Organizações burocráticas, elas tinham essa característica, ainda tem essa característica de ter vários níveis hierárquicos. Para que serve um nível hierárquico? Para controlar. Burocracia, controle rígido. Quanto mais níveis hierárquicos, maior o controle. Só que no final a gente chega àquela famosa expressão popular, muito cacique para pouco índio. Pouca gente executando lá na base e muita gente mandando, observando sem fazer porra nenhuma. Não é? O que eles fazem então? O achatamento, enxugamento, downsize, reduzir o tamanho. Acaba com esse monte de nível hierárquico inútil. Reduz o tamanho das organizações. Empoderamento das pessoas, dar mais autonomia, mais poder, mais autonomia para os servidores. Descentralização, autonomia, flexibilidade, aumento da eficiência e da eficácia, criação de mecanismos voltados à responsabilização dos servidores e dos atores políticos e administrativos. Quando tu não cumpre algo, tu passa a ser responsabilizado. Tu tinha prometido alcançar um resultado e não alcançou, tu vai ser responsabilizado por isso. Certo? Daqui a pouco eu vou usar o termo em inglês para vocês, que é accountability. O dever de prestar contas e se responsabilizar pelos resultados. Certo? Daqui a pouco a gente vai retomar isso, não se preocupe. Então, esse slide é o resumo das principais características, definição e principais características do modelo gerencial. Pois bem, e aqui uma tabelinha de presente para vocês das diferenças entre o modelo burocrático e o gerencial. Porque o que a banca gosta de fazer? Questão certa, modelo e suas definições. Questão errada, misturar o modelo, vocês já estão craques nisso. Tá? Então, se ele falar em controle por resultados, é gerencial. Controle dos processos, burocrático. Racionalidade absoluta, burocrático. Racionalidade limitada, gerencial. Por que é limitada? Ninguém controla tudo, ninguém sabe tudo, não tem como saber tudo. Na verdade, a sociedade, na prática, ela não funciona com uma racionalidade absoluta. Ela é um campo de conflitos, tem diversos atores sociais. Pobre quer uma coisa, rico quer outra. Homem quer uma coisa, mulher quer outra. Criança quer outra, não é? Aí tu tem lá no Nordeste uma certa região lá no litoral com uma necessidade, se tu vai lá para dentro do sertão, outra necessidade. Pega aqui em Porto Alegre mesmo, quem mora no centro tem uma necessidade, quem mora em cada bairro tem outra necessidade. Então, as necessidades são complexas, os atores são complexos, a sociedade é um campo de conflitos, de interesses, e que o Estado tem que gerenciar esses conflitos. Ele não pode simplesmente matar e tentar conseguir uma hegemonia. Tá? Quem tentou fazer isso foi Hitler. Tá? O último na história que tentou fazer isso foi Hitler. Tá? E a gente sabe qual foi o resultado. Né? Agora tem uns aí tendendo para esse lado de novo nessas eleições, o que é bizarro, mas deixa quieto. Tá? Então, a sociedade é naturalmente um campo de conflito, tu não controla isso, querer controlar isso é loucura. Tu tem que gerenciar isso, esses diferentes interesses, esses ciclos sociais. Tá? No modelo burocrático, partia da desconfiança total, né? Não era? Controle rígido, porque eu desconfio totalmente de ti. Eu tenho que controlar tudo que é feito para que não haja desvios do patrimônio. Agora, aqui não. É uma desconfiança limitada. Eu vou confiar em ti e tu vai prestar contas pelos teus resultados. Modelo centralizador e autoritário. Modelo, só palavras bonitas. Descentralização, delegação, autonomia, etc, etc. Estruturas rígidas e estruturas flexíveis. Então, comparou os dois modelos. Palavras bonitas, gerencialismo. Palavras feias, burocracia. Então, se a questão estiver comparando os dois, é assim que vai funcionar. Pois bem, acontece que a própria nova gestão pública, o próprio gerencialismo evoluiu dentro dele mesmo. Ele evoluiu em 3 fases. O início era aquela ideia bem que ficou conhecida como neoliberalismo, né? Que é Estado mínimo. Mínimo.
mínimo. Mínimo. Ah, mas e o fulaninho vai morrer? Foda-se, Estado mínimo. Essa era a ideia original, a primeira que surgiu. Corta e corta a machadada. Pega o machado e corta os gastos do Estado. Daí eu pergunto para vocês, não precisa nem pensar muito. Qual é o resultado disso quando tu pega um machado e corta uma coisa que é complexa? Tu corta errado. Então cortou-se demais. Deixou-se de fazer coisas que eram necessárias e eram papel de Estado. Então, o início, neoliberalismo, né, o que ficou conhecido como neoliberalismo, que era uma reafirmação do liberalismo de uma maneira um pouco mais radical, diminuir o Estado e reduzir custos de qualquer jeito. Entretanto, percebeu-se que isso não dava certo. Então houve uma evolução do modelo e depois uma outra evolução para acrescentar necessidades típicas do Estado. O Estado não é simplesmente uma empresa, o Estado tem papel de Estado, ele deve cumprir papéis sociais, ele existe para cumprir uma função social. Então, após, mudou-se para qualidade de serviços e maior foco no cidadão. Aqui estão as 3 fases, tá? Elas não são independentes, tipo, acaba uma, começa a outra, elas se misturam. E também quando surge uma outra, tu não acaba com a anterior totalmente. Quando surge o consumerismo, tu não acaba com a tentativa de redução de custos. Tu só dá uma reequilibrada nas coisas, tá? Mas a gente costuma dizer, então, que são 3 fases do gerencialismo. A primeira, obviamente, conhecido como gerencialismo puro. Puro, raiz. Neoliberalismo raiz, que é a reduz o tamanho do Estado, corta custo e a galera que se vire, cada um que corra para o seu lado. Tá? A ideia é fazer mais com menos. Eficiência, economia, cortar gastos, cortar custos. Só. Ah, mas e o bem-estar? Corta custo. Ah, mas e... corta custo. Fechou? Aí veio a segunda fase, quando a primeira deu errado, quando começou a ter revolta popular, principalmente daqueles setores que são mais vulneráveis. Não, peraí, vamos dar uma ajeitada nesse modelo. Não é cortar de qualquer jeito. A gente tem que ter qualidade, porque se tu corta demais, cai a qualidade daquilo que tu devia estar fazendo. Então vem a segunda fase, chamado consumerismo, que consumer, do inglês a ideia de consumidor. Às vezes em edital de concurso aparece assim, ó, paradigma do consumidor na administração pública. Não sei se vocês já viram isso. Paradigma do consumidor, ou modelo do consumidor da administração pública, é a segunda fase da nova gestão pública. Por quê? Qual era a ideia aqui? A ideia aqui era tratar o cidadão, o usuário do serviço público, como um consumidor, como um cliente de serviços públicos. Como assim? Um cliente deve ser agradado, deve ser bajulado, deve ter bom serviço, serviço de qualidade. Então o foco deixou de ser simplesmente reduzir custo e passou a ser a qualidade. Dar ao cidadão um serviço como ele teria em uma empresa privada. Tratar ele como se ele fosse o cliente de uma empresa privada. Certo? Então a ideia aqui era fazer melhorar a qualidade do serviço. Só que esses 2 modelos aqui, eles têm um problema. E é um problema de fundamento. Para que o Estado existe? Para, de alguma forma, gerar um bem-estar social para a sociedade. Não estou falando de keynesianismo, estou falando que o Estado existe como um acordo para gerar bens comuns, né? Gerar equilíbrio e tal. Beleza. Só que o cidadão, ele não é um cliente do Estado. O cidadão, na verdade, ele é dono do Estado. O Estado só existe por causa do cidadão. Quando a gente fala a palavra cidadão, isso pressupõe cidadania, direitos e deveres. O cidadão, ele tem direitos, mas ele tem deveres, não é? Ele tem deveres para com o Estado, mas ele tem direito de participar, de tomar decisões, de acompanhar. Então, o que faltava nesses 2 primeiros modelos era lembrar dessa coisa bem simples. Estado
e cidadão não são seres afastados. Na verdade, o cidadão está dentro do Estado. E o cidadão, numa hierarquia, ele é o dono da bagaça toda. Concordam? É ele que sustenta, é ele que faz tudo, ele é o dono do negócio. E como ele é dono, tu tem que prestar contas para ele do que tu faz. Se tu é um gestor público eleito ou um concursado, tem que prestar contas para o cidadão, porque é ele que está pagando o teu salário em última instância, é ele que está te dando recursos. Por meio de tributos, alguns compulsórios, outros não, mas ele está te pagando. Concorda? Então, por isso que surge a terceira fase. A terceira fase, na verdade, ela lembra justamente que o cidadão não é um cliente afastado. O cidadão, ele é o dono, ele é o sócio proprietário do Estado. Portanto, conceitos como cidadania, equidade, accountability, que é o dever de prestar contas e se responsabilizar pelos resultados, vão surgir na terceira fase da nova gestão pública. Certo? Que é o modelo atual, é essa terceira fase. Por isso que a gente fala de transparência pública, prestação de contas, participação social. Tudo isso não é nada mais do que a terceira fase da nova gestão pública. Certo? Então, aqui o resumo dos princípios. Reorientação dos mecanismos de controle. Reorientação de controle de processo para controle por resultados. Então, tu muda o foco do controle dos processos para os resultados. Esse negócio tá pegando no meu nariz aqui. Aí é. Foco na racionalização, foco na eficiência. Eficiência é aquela ideia de usar bem os recursos. Tá? Foco no cidadão. Sempre que falar foco no cidadão, lembrem da nova gestão pública. Uma gestão com foco no cidadão, foco nos resultados, foco na sociedade. Tá? Flexibilidade administrativa. Controle social, comunismo, controle social, querem controlar a sociedade. Não, respira, calma, tá? O que é controle social? Muita gente ouve a palavra controle social e pensa que é o Estado controlando a sociedade. Não, tu pega essa ideia e inverte. Controle social é o controle que a sociedade exerce sobre o Estado. E como é que ela exerce esse controle? Por meio da transparência pública, ela tem informações, etc, etc. Então isso é o controle social, é justamente a participação dos cidadãos. Por meio da transparência, da participação, os cidadãos passam a controlar o Estado. Tá? A Operação Lava Jato, todas essas operações que a gente está vendo agora da Polícia Federal, só foram possíveis porque hoje a gente tem informação. Temos acesso à informação, existe transparência. Tu entra no site aí do governo federal, tu entra no site do governo estadual, tu encontra toda a movimentação financeira lá. Se tu, cidadão, quiser fazer uma auditoria, tu pode. Antigamente tu conseguia isso? Tinha informação antes? E se tu pedisse informação, o que acontecia contigo antes? Agora tem informação. Então todas essas operações que a gente está vendo agora, não é que não existia corrupção antes, é que, na verdade, antes tu conseguia esconder melhor. Isso aqui no Brasil só veio a ser implantado nos anos 90. Antes disso, nós tínhamos algumas leis, e tinha uma lei que era muito interessante, que ela recebeu o nome de Lei do Sigilo Eterno. Podia baixar uma... Não lembro se era portaria ou decreto, agora não lembro qual era a ferramenta correta, mas tu declarava que uma certa informação era de suma importância e que ela permaneceria sigilosa por prazo indeterminado. Ficou conhecido como Lei do Sigilo Eterno. Aí, em 2011, surgiu a Lei de Acesso à Informação, impondo limites de tempo para que tu restringe o acesso.
Ou seja, não existem mais informações eternamente ocultas. Toda informação, ela só passa a ser, ela pode ser considerada, ela pode ser tirada do acesso público, mas essa ocultação, ela vai ser por um prazo determinado. E mesmo assim, um instrumento que tu tem que dar é um instrumento público, dizendo, ó, tal informação foi considerada sigilosa e por isso não será dado acesso por tantos anos. Tá? Esse foi meu tema de mestrado, por sinal, por isso que eu conheço bastante sobre o assunto. Tá? A parte de transparência pública e lei de acesso à informação foi meu tema de mestrado.